aí, o Xabi Alonso merece ser demitido? Fala, meus jogadores, Enzo Abádio na área, e hoje vamos falar de Real Madrid e Manchester City no Santiago Bernabéu, que nesta última quarta-feira os dois times se enfrentaram e o Real Madrid acabou perdendo por 2-1, um jogo que era um jogo com muita pressão em cima do Xabi Alonso, que se Xabi Alonso fizesse uma ruim partida, uma má partida, ele seria demitido. E não dá pra falar que fez uma boa partida, mas também não dá pra falar que fez uma má partida, porque no primeiro tempo fez uma ótima partida. Aí no segundo tempo que desandou a coisa. Mas, gente, o Xabi Alonso tem que ser demitido mesmo? Merece? Ou será que o problema nem é ele, e sim as lesões que o Real Madrid tá tendo? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, resumir também um pouco o que aconteceu nesse jogo contra o Manchester City e fazer algumas análises muito boas aqui. Então fica até o final do vídeo para vocês ficarem por dentro de tudo que aconteceu nesse jogaço e saberem a resposta, na minha opinião. Xabi Alonso merece ser demitido? Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os seus amigos e sua família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso e bora começar. Gente, para esse jogo, o Real Madrid tinha 7 lesões e ainda contando com a lesão do Mbappé. O Mbappé foi relacionado, estava no banco de reservas, mas não conseguiu sequer entrar, sequer jogar 1 minuto. E com isso, gente, o Real Madrid vinha com 7 desfalques assim confirmados, mesmo que era Alaba, Rudiger, Militão, Carvajal, Alexander-Arnold, Haaland e também a gente tinha o Mendy. Então, gente, eram baixas assim muito importantes para o Real Madrid, principalmente por causa que eram baixas que só eram do sistema defensivo. E um sistema defensivo que já vem mostrando fraquezas desde o ano passado, desde a temporada passada, e agora com lesões muito mais. E, gente, pesa muito no Xabi Alonso. Isso aí, tipo, do Real Madrid tá jogando mal, mas o próprio Ancelotti na temporada passada não conseguiu lidar com todas essas lesões no sistema defensivo. Então vocês vão pesar no Xabi Alonso, sendo que nem o Ancelotti, Carlo Ancelotti, que agora tá na seleção brasileira, dos melhores e maiores técnicos da história do futebol, não conseguiu lidar. Então não dá pra pesar muito na do Xabi Alonso. Mas, gente, com isso, o Real Madrid de Xabi Alonso, provavelmente o último jogo do espanhol no comando do Real Madrid, vinha pra campo com Courtois no gol, na lateral direita Valverde improvisado, a dupla de zaga eram os únicos zagueiros que o Xabi Alonso tinha à disposição, Raul Asensio e Rudiger, na lateral esquerda Carreras fez uma boa partida, e também a gente tinha lá pro meio de campo Tchouaméni, Bellingham e também Dani Ceballos, e lá na frente Vini de um lado, Rodrigo do outro e Gonçalo Garcia no ataque. Com o Mbappé no banco, não conseguiu sequer entrar, porque ele tinha quebrado o dedo no último final de semana quando enfrentou o Celta de Vigo, mas não era nem por causa do dedo, porque o dedo ele poderia jogar assim, lembra o Benzema? O Benzema ganhou a bola de ouro com a temporada toda com o dedo quebrado, então também não é pelo dedo, é porque ele sentiu um desconforto na perna esquerda. Então aí não dava para jogar, o Real Madrid até o último minuto analisou se dava para jogar pelo menos algum minuto, mas pelo visto não dava mesmo para jogar nenhum minuto, porque se desse para jogar pelo menos 1 minuto, Xabi Alonso teria colocado o Mbappé por uns 2 minutos, no mínimo, então não deu. Então, com o Mbappé, que é o melhor jogador da temporada, na minha opinião, e junto ali ao Harry Kane e o Haaland também, por exemplo, mas o Mbappé pesa muito ali a ausência dele no Real Madrid. O Real Madrid começou muito bem. O Real Madrid começou a tomar conta das ações do jogo. No início teve ali um pênalti confirmado, aí depois viu que foi fora da área em cima do Vini, o Valverde bateu a falta e quase que entra. Aí também a gente teve depois Rodrigo recebendo a bola, dando um lindo cruzamento milimétrico no Vini, ele tem toda a cavada, mas acabou indo para fora, acabou fazendo a curva reversa que tinha que fazer, né, com a perna direita, e acabou saindo demais do gol.
perdendo uma ótima oportunidade o Vini, mas o Real conseguindo boas jogadas. Até que ali para os 20 minutos, mais ou menos de jogo, o Rodrigo recebe uma bola do Bellingham depois de uma linda jogada do Carreiras, ganhando no corpo do Bernardo Silva, ali truncado, fechado, conseguiu abrir o jogo para o Bellingham, e aí o Bellingham só tocou para o Rodrigo em profundidade, ele, o Raio, com a velocidade dele, só chutou no cantinho, quebrando o jejum dele de 32 jogos sem marcar. O atacante na história do Real Madrid que ficou mais tempo sem marcar um gol. E 32 jogos, a última vez foi lá em março, lembra? Contra o Atlético de Madrid, tem até vídeo aqui no canal. Atlético de Madrid, que foi lá no Bernabéu, o jogo da ida 2-1 com o gol de Rodrigo, um belo gol de perna esquerda, que ele puxa ali pra dentro e bate perna esquerda aberto no cantinho do Oblak. Então, esse foi o último gol dele, por incrível que pareça, foi o último gol dele antes desse, mas agora quebra o jejum, o Rodrigo não pode ser reserva. O Rodrigo, ele é um cara que, quando entra, ele faz o papel dele muito bem. E hoje o Rodrigo foi o melhor em campo pela UEFA, pelo SofaScore, pela FlashScore, por todos os aplicativos também de estatísticas do mundo. E muito, como é que fala? Muito merecido, porque o Rodrigo deitou pra cima da zaga, do meio campo todo do Manchester City, conseguiu criar jogadas muito boas. E, gente, o Rodrigo mostrou mais uma vez pra gente e pro Xabi Alonso, que agora não preciso mostrar nada pro Xabi Alonso, porque agora provavelmente vai vir outro técnico, aí a pergunta fica, quem vai ser? O Real vai ficar o quê? Com um técnico interino? Por 2 meses? Antes de chegar o Natal, o Xabi Alonso já vai ser demitido? Ou será que eles ainda vão esperar um pouco? Já eu falo pra vocês. E, gente, o Rodrigo não tem mais que se provar em nada, ele já mostrou que ele tem que ser titular e pronto, acabou. Ao contrário disso, ele vai ter que sair do Real Madrid na próxima janela, porque não dá para um cara desse nível ficar esquentando o banco. Ele não serve para isso, ele serve para jogar, para triunfar e para brilhar, como ele mostrou nesse último jogo contra o Manchester City. E também ele é o carrasco do Manchester City, né? Contra o Manchester City ele tem 5 gols, 2 assistências contra o clube. O Pep Guardiola é o cara que mais entende e que mais, como é que fala? Mais entende o quanto que o Rodrigo deve estar se sentindo desconfortável no Real Madrid como banco de reservas. E o Pep Guardiola sempre tá doido, sempre quando os dois se enfrentam, sempre tá doido para chamar o Rodrigo pro Manchester City. Quase que houve na última janela, na entrada dessa temporada, mas não conseguiu. Provavelmente o Rodrigo vai se manter no Real Madrid, porque o amor que ele tem por aquele clube é enorme. Mas às vezes o amor não basta, né? Se ele não jogar, se ele, mesmo merecendo não jogar, não dá também para ele continuar. Mas o Rodrigo jogou muito bem hoje, fazendo gol para o Real Madrid. Mas também não deu outra. O Real Madrid, depois disso, foi pressionando, com isso foi se expondo em cima de uma defesa muito ruim do Real Madrid, porque também tinha muitas lesões. O Real Madrid, com os 2 zagueiros que tinha, eram os únicos que tinha no banco de reserva, não tinha mais nenhum. Então, para vocês terem noção do time profissional mesmo, só tinha no banco de reserva 5 jogadores. Então, não dá para pesar muito do Xabi Alonso, é muito por causa de lesão. Então, acho que seria muito errado demitir o Xabi Alonso logo agora, que o trabalho dele, se vocês pararem para pensar, até que é bom. Mas não é tudo isso que a gente esperava, né? A gente esperava que ele ia ir muito melhor do que o Ancelotti, ia conseguir o Real Madrid ser o maior time do mundo, porque no maior time do mundo a pressão é enorme. Então, sempre quando chega um cara novo, todo mundo quer que ele apresente o melhor dele. Xabi Alonso não tá conseguindo por quê? Por causa das lesões, mas é um ótimo técnico. Foi um ótimo jogador e agora é um ótimo técnico. Mas agora, pelas lesões, não consegue fazer o trabalho dele direito. Aí não dá outra. O Real tá perdendo, o Real tá entrando em crise. E mostrou mais isso nesse último jogo contra o Manchester City. Por causa que num cruzamento, no único lance do jogo, até aí o Manchester City tem um escanteio. O Gvardiol sobe de cabeça. Courtois, que era pra ter pegado normalmente um monstro do gol, um dos melhores goleiros e maiores
do universo, quando se aposentar, vai frangar, vai fazer uma falha imensa. Não é um frango, mas é uma falha imensa. Dava pra ter encaixado, dava pra ter pegado, mas não, soltou nos pés do O'Reilly pra fazer o gol do Manchester City, primeiro gol dele na UEFA Champions League. E com isso, gente, depois também não deu outra. Real Madrid, depois disso, desabou. O Real Madrid não conseguiu mais ter tantas chances boas quanto estava tendo antes do gol. E com isso, o Rudiger perde a cabeça, marcando o Haaland. Ele serve de mochila pro Haaland e vai em cima do Haaland. Eu não entendi o que ele quis fazer, mas aconteceu o pênalti. O pênalti numa bola que o Haaland poderia ter cabeceado se o Rudiger não tivesse deitado em cima dele. Então, o Real Madrid tem um pênalti contra e o Haaland bate. O Bellingham até disse: Courtois, é ali, ó, no seu canto direito. Courtois foi para aquele lado, mas o Haaland descontou e fez o gol para o Manchester City. Bola para um lado, o Courtois para o outro. E não deu outra. O intervalo... A gente entra pro intervalo. Com o Real Madrid muito bem no primeiro tempo. Mas depois do gol, desabou. Isso tem muito também o que pesar no Courtois, porque se não fosse aquele erro, né, grotesco do Courtois, o Real Madrid não tinha perdido a cabeça, o Rudiger não teria perdido a cabeça, e hoje provavelmente a gente estaria falando de uma vitória do Real Madrid, uma vitória com autoridade, jogando muito bem no primeiro tempo. E aí no segundo tempo foi para pressionar, mas não conseguiu sair o gol. A melhor chance que teve foi em uma jogada de manual do Carreiras, do Vini pro Rodrigo, e aí ele só soltou pro Bellingham. O Bellingham na cara do gol tentou a cavada, só que foi pra fora, foi alto demais. E o Real Madrid não conseguiu fazer o gol. Até o Endrick entrou, pra vocês verem a situação do negócio, como a situação tá crítica. Se o Endrick entrou, gente, significa que o negócio tá crítico, tá? Significa que não tinha outra opção. O Endrick tinha que entrar e jogou bem. Entrou bem, teve só uma chance ótima ali, uma chance que dá pra ter feito o gol, que bateu no travessão numa cabeçada linda ali do Endrick. Mas não conseguiu fazer nada. Provavelmente o Endrick vai pro Lyon. O Rodrigo pode sair nessa próxima janela. Eu acho bem difícil, mas tem chance de sair. Vamos ver se agora o Endrick vai mesmo pro Lyon por empréstimo, agora com a saída do Xabi Alonso, né? Mas, gente, o Xabi Alonso vai sair mesmo? Por enquanto não. Já saiu a notícia no Marca, no Diário AS, que são jornais muito importantes da Espanha que acompanham o Real Madrid e os principais clubes espanhóis de perto, principalmente o Real Madrid. E tem a notícia que o Florentino Pérez não vai demitir o Xabi Alonso agora, que o Real Madrid precisa e ainda não tem nenhum técnico novo. Então, por enquanto, Xabi Alonso vai ficar meio como interino, porque o Florentino Pérez já quer tirar ele do mesmo jeito. Mas, por enquanto, se o Xabi Alonso demonstrar o que ele quer demonstrar mesmo com as lesões, ele pode se manter no Real Madrid, mas vai ser uma tarefa muito difícil. E o que vocês acham? Comenta aqui, o Xabi Alonso vai conseguir suprir toda essa pressão que tem em cima dele? Agora já era para ter saído, mas ainda vai se manter por mais um tempinho, provavelmente até o Natal, até o Florentino Pérez ver se consegue trocar e tudo mais. Mas, gente, foi uma atuação boa do Real. Mas mesmo com o Rodrigo jogando muito, não deu pro Real Madrid, não deu outra. O Real Madrid perde pro Manchester City em casa e agora assume a 7ª posição da Champions, da fase de Liga, e o Manchester City vai pra 4ª. O Real Madrid está entrando em crise, mas isso pode mudar a qualquer momento, porque o Real Madrid é o maior clube do mundo. Em algum momento, o Xabi Alonso pode surpreender. E o que vocês acham? Ele vai conseguir surpreender? Comenta aqui pra eu ficar sabendo. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. Compartilha com todos os seus amigos e sua família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar, vão ficar dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso e fui!